Salve, galera. Boa noite. Estamos aqui mais uma quarta-feira com ideia quente, espaço de discussão aí sobre várias temáticas que estão fervendo nas quebradas. Hoje nossa ideia vai ser sobre eleições 2020, quais são as perspectivas aí que a gente vai ter esse ano, pensando em toda essa questão da pandemia, mas para muito além dela também. E a gente está aqui com o Toninho Vespoli, atualmente vereador pelo PSOL, e também estamos aqui com o Bruno Ramos, representante nacional do Movimento Funk, que também teve sua candidatura aí nas últimas eleições a vereador. Vocês querem dar um salve, se apresentar? E aí daqui a pouco a gente já começa o papo. Vai lá primeiro, Bruno. Por favor. Então, tudo bom, galera? Quem não me conhece, eu sou Toninho Vespoli, sou professor de matemática da Rede Municipal de São Paulo, né? Já dei aula no Estado também e na Prefeitura de São Bernardo, Poeja. E hoje, atualmente, eu estou como vereador pelo PSOL. Vim da periferia, estou na periferia, moro no mesmo lugar, sou das comunidades eclesiais de base e fui formado pelo pessoal da Teologia da Libertação. E dá um salve aí para o nosso amigão aí, o Bruno. Obrigado. Primeiro, boa noite a todas e todos que aqui estão nos acompanhando, nos assistindo, né? Saudar na figura do nosso querido Gustavo, representando aqui a ocupação Matheus Santos, ocupação Hermelino Matarazzo, né? Que nos recebe sempre de forma muito calorosa, muito receptiva, um espaço incrível, que inclusive convidar que as pessoas venham conhecer, até que está seguindo, conhecer de perto mesmo, né? Saudar a figura do nosso vereador aí, Toninho Vespoli, vereador pelo PSOL, uma pessoa que eu tenho muito apreço, né? E falar um pouco da minha trajetória. Sou Bruno Ramos, estou como articulador nacional do Movimento Funk, sou do coletivo Favela no Poder e também estou como colunista do Mídia Ninja. Todas as quintas-feiras tem um programa de funk no horário das 8 horas, né? Da qual tive a oportunidade de já entrevistar várias personalidades do movimento funk, né? E é esse o trabalho que eu desenvolvo de forma social, política e como educador social, aproximar essa relação da política com os jovens das periferias, né? Então, bom papo para nós, né, família? Tamo juntos, é nóis. Massa. Mano, para começar, acho que a pergunta que a gente mais tem escutado, principalmente aqui nas quebradas, na real, é até lembrar que esse é um ano eleitoral, né? Acho que a pandemia acabou sequestrando todas as pautas de uma certa forma, né? Com razão. É uma pauta extremamente importante e sensível para nós, mas até para entender como vocês acham, tipo, a gente vai conseguir ter eleições esse ano e como que vai se dar esse processo, né? A gente vai ter votação presencial, como evitar aglomeração nesse contexto de pandemia, como que vocês acham que vai se dar isso? Bom, tudo indica que vamos ter eleição esse ano, né? Eu acho que já está sendo amarrado, inclusive, com o Supremo e com o Congresso, para a primeira turno das eleições ser em 15 de novembro, né? Eu acho, inclusive, que a elite brasileira acabou embarcando né, no projeto do bolsonarismo, porque não queria o petismo de jeito nenhum, né? Mas não era a elite brasileira nunca quis o Bolsonaro como o representante deles da ordem do dia, né? O PSDB é a representação e seus aliados do grande empresariado, do grande banqueiro. Então, eu acho que, inclusive, que esses setores trabalham pela eleição quanto antes, porque há uma expectativa do desgaste do bolsonarismo e a centro-direita tende a querer ocupar um espaço novamente na sociedade. Então, eu acho que tem muito interesse do grande empresariado e dos banqueiros para que eles retomem aí o status quo da situação mais ligado a eles. Então, acho que há um interesse, inclusive, desses setores para a eleição ser muito rápido, até porque a gente estava até discutindo um pouco aqui, eu acho uma renovação grande, como a gente gostaria, num campo progressista, em um momento de pandemia é mais difícil, né? Então, a possibilidade da centro-direita ocupar um espaço, e a gente está vendo o debate aqui, né, do Dória, né, debatendo e divergindo com o Bolsonaro o tempo todo. Então, acho que há interesses da direita para que realmente se tenha eleições. Por isso que eu acho que a viabilidade dessas eleições são prementes, né, que vão ocorrer mesmo. Essa é a minha visão. Eu acho que vai acontecer mesmo, né? O Toninho já trouxe no primeiro processo de reflexão que ontem foi votado no Senado, né? Quem puder acessar, tem já uma matéria explicando do dia que provavelmente as eleições serão adiadas para o dia 15 a 29 de novembro, né? Mas ainda tem algumas
tretas de disputas internas dentro do próprio Senado, né? Tem uma posição do próprio senador Álvaro Dias falando que seria mais importante que essas eleições municipais de 2020 fossem alinhadas com as eleições de 2022, né? Então aí tem um projeto mais do que conservador, né? Um projeto de tomada das estruturas de modo geral, né? Para nós, se elas forem adiadas, até para que a gente possa dialogar com maior tranquilidade com essa base, com esse eleitorado, principalmente falando daqui de São Paulo, é muito mais importante, né? Então, assim, esse processo da pandemia, ele está nos ensinando muitas coisas, inclusive que a própria esquerda perdeu nos últimos tempos, que é as formas de dialogar, né? Então, a oportunidade de ir na base, ela está batendo na porta cada vez mais, né? Porque se nós, como moradores de periferia, a gente vê que no momento como esse, as nossas pessoas, as nossas famílias ainda estão precisando de cesta básica, há um momento de se discutir a pluralidade da política e o que nós podemos fazer como um projeto de nação e não mais como um projeto de poder. Então é um momento para que nós possamos alinhar as nossas pautas e as nossas narrativas nessas construções para que pautas da esquerda sejam construídas como projeto político de Estado e não mais como plano de governo. Porque depois que a gente perde todos esses processos de máquina, seja no município, no governo do Estado, aqui nós nunca tivemos, né, mas no governo federal, quando chega uma figura como o Bolsonaro, a gente percebe que em menos de 2 anos a gente já teve um retrocesso de políticas que a gente levou anos para consolidar nos últimos 13 anos que o PT esteve no governo federal, né? Então, o que eu tenho sinalizado é que esse momento de pandemia, que nós periféricos consigamos enxergar, né, em meio a esse caos, as alternativas de possibilidade, né, para sair muito mais fortalecidos. Como colunista do Mídia Ninja, por exemplo, eu escrevi um artigo fazendo uma crítica à própria burguesia. E me sinaliza que esse pânico, né, esse medo, é porque esse vírus, né, ele também tem chego na elite. Só que é uma questão de classe. Quem morre é quem está na periferia, né? E no meu artigo eu classifico nessas questões que eu estou analisando, projeto de alternativas para a gente sair muito mais fortalecido, é que o medo da burguesia, o pânico da burguesia, é o ócio criativo da quebrada. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo, para além de discutir política, a gente está desenvolvendo tecnologias periféricas que essas eleições elas precisam ser feitas redes e ruas. Precisamos tomar um tombo em 2018 para entender que as plataformas digitais, que as redes de WhatsApp, Instagram e Facebook era importante. Porque é real. Essas pessoas que nos seguem nas redes sociais são pessoas reais. Tem as questões do robô, né, que 55%, se eu não me engano, o número real mesmo, que segue a rede do bolsonarismo, né, não é real, são robôs. Mas nós que trabalhamos com essas pautas e alimentamos e conversamos diariamente com essas pessoas, são votos reais. Então são projetos de redes e ruas para que a gente possa ampliar e alcançar cada vez mais, né? Esse processo de democratização desses espaços alternativos é muito importante. E as próprias esquerdas institucionais, né, Toninho? Elas precisam entender que esse processo de comunicação ele já não funciona, ele já não dialoga mais. A gente já está num outro momento, tanto de estética, de linguagem, de representatividade, né? E propostas realmente que nós, periféricos, olhamos e falamos assim, aí, na moral, me sinto representado por esse projeto, né? E a maior dificuldade da esquerda agora ela conseguir entregar um projeto de nação que a gente possa olhar e falar assim, na moral, a autoestima da quebrada precisa voltar nessas questões, né? Como foi feito lá com Lula muito lá atrás, né? E foi perdendo durante todo o processo nos anos que a gente tenta retomar. E é muito engraçado, porque assim, em 2013 falamos o seguinte, vem pra rua. E hoje nós estamos falando o quê? Fica em casa. Quem que será que pode ficar em casa? Eu tenho a sensação que a alegoria do mito da caverna de Platão fez com que aqueles que ficaram dentro da caverna conseguiram puxar a gente para dentro desse processo. Mas nós, que somos trabalhadores da cultura, que devemos estar todos os dias nesse corre, como que a gente consegue ficar em casa? Né? Não temos condições. Né? Aqueles que têm uma vantagem social de conseguir trabalhar do seu espaço de conforto é tranquilo. Mas aqueles que não têm, a gente precisa se articular cada vez mais em rede aí para subsidiar as causas, pelo menos, né, de estrutura mais prática no dia a dia. Sim, mano, você trouxe questões aqui que até vou me adiantar aqui no nosso roteirinho da conversa, falando um pouco sobre essa questão do papel das redes, né, mano, nas eleições.
Então, na perspectiva que vocês trouxeram aqui, eu também concordo pra caramba. A gente vai ter eleições esse ano, presenciais ou semipresenciais, não sabemos ainda, mas vamos ter eleições. E as redes, acho assim, em 2018, elas já foram essenciais, né, interferiram no processo político de forma decisiva, principalmente através das fake news. E aí eu concordo muito com o Bruno na análise dele de que a gente enquanto esquerda, enquanto movimentos populares, a gente ainda não conseguiu usar essas tecnologias tão bem quanto a direita, né, mano? A direita aí elegeu uma renca de galera, já entendeu o YouTube, entendeu uma parte de coisa muito antes da gente. Mas como que a gente consegue, então, retomar esse processo? E até uma coisa que a gente estava discutindo aqui na Ocupa hoje, pensando em toda essa questão das fake news e como essas redes são utilizadas pela direita, mas, por outro lado, a gente vê um movimento muito de organização e, às vezes, de setores que são pouco organizados, falando burocraticamente, né? Por exemplo, a questão dos sindicatos, são pouco sindicalizados, etc. Mas a gente está agora para marcada para o dia 1º a paralisação nacional dos entregadores de aplicativo, né? Dos iFood, Rappi, etc. Então, essa organização, eu tenho a impressão de que ela também está se organizando por essas mesmas redes que organizam a direita também. Então, como que a gente consegue pensar estratégias e até se inserir dentro dessas lutas, né? Parece que a gente está muito distante ainda. Essas organizações, elas vão acontecendo, parece que a revelia dos movimentos organizados. Como que você vê isso, Toninho? Então, eu acho assim, né? Se você pegar a minha adolescência, por exemplo, né? Você não tinha essa coisa da internet. O que nos guiava? As instituições. Então, assim, o que o líder sindical falava para a gente, o que o partido político falava para a gente, não é? Porque você não tinha... Então, eu lembro, eu entrava na faculdade, tinha lá o pessoal de vários campos da esquerda jogando papel, distribuindo papel, a gente queria pegar, porque a gente não tinha quase canal para saber as coisas, para se informar, para saber o que estava acontecendo. Hoje não. A internet, ela fez que você já não é mais só base. A pessoa pode até ser, mas ela não se sente só base. Porque é assim que a gente se sentia, né? Quando a gente pegava lá o papel. O líder sindical está falando, do Ricardo, vamos seguir aqui, porque o cara está sabendo o que está colocando para a gente, um projeto para a gente, né? Hoje não. Eu posso participar, por exemplo, de vários coletivos dentro da internet, e que eu posso estar participando de um coletivo sindical, de um coletivo que está discutindo pauta animal, de um coletivo que está discutindo a questão da deficiência, porque eu estou cego, sou cego quase de um olho. E dali, eu acabo interagindo com vários públicos e tenho várias reflexões. E que hoje, então, eu sou dono de mim mesmo, no sentido de falar assim, não, eu posso me guiar e ir para onde eu quiser. Isso é bom de uma parte, porque eu acho que dá uma autonomia às pessoas, né? Mas e aí foi colocado aqui muito bem, a direita está muito mais adiantada do que a gente, mas também isso também de não ter, às vezes, uma direção das coisas, eu acho que também é preocupante, né? Porque a direita, a gente fala assim, a direita está adiantada mais que a gente. A direita sempre teve mais adiantada que a gente. A direita sempre, no geral, vai ter mais adiantada que a gente. Por quê? Porque é isso, eles têm o capital, eles têm grana, então eles têm condição de pegar o Holiday que pegou aí ultimamente e pagou para o cara ir lá nos Estados Unidos fazer curso, como que tem que falar, como tem que fazer postura, como tem que se pronunciar, como tem isso. O nosso pessoal, eu vim da periferia, toda a periferia, nosso pessoal é fodido, entendeu? Nosso pessoal é lascado, a gente não tem dinheiro, às vezes, nem para pegar, na hora que a gente vai fazer um curso de formação política, tem que falar assim, olha, meu filho, R$20 aí a contribuição para a gente fazer alimentação. Então, essa é a nossa realidade, né? E quando a gente fala um pouco das instituições partidárias, eu acho que as instituições partidárias, no campo da esquerda, ainda ela acaba tendo a metodologia como se a gente estivesse na década de 80 e da década de 90. Né? Ela opera as coisas ainda como se elas fossem a dirigente, né? E que ela vai falar e vai ter essa repercussão na sociedade. A gente não vê isso. E o distanciamento, e aí quando eu falo da discussão do partido, não é da base partidária, porque se você for ver na periferia, a militância do PT está aí, a militância do PSOL está aí, a militância dos partidos progressistas estão aí. Não é disso que eu estou falando. Mas assim, então, por exemplo, agora já teve 3 manifestações a favor da democracia e que o pessoal dos times antifascistas, os grupos antifascistas dos times fizeram. Eu fui em um deles, no segundo, não fui em terceiro, né? O Neto foi em todos, que é o meu assessor.
né? E também ele ajuda a organizar as questões lá. Então, mas assim, o que você via, por exemplo, entendeu? Cadê a direção partidária? Tá, não está chamando, e nem, né? Mas não tem outros coletivos importantes chamando? Cadê os parlamentares? Cadê o partido não ser enquanto instituição? Não está quase ninguém lá. Eu fiquei abismado. Quando eu cheguei lá, acho que eu vi 3 parlamentares, fora eu. Quantos parlamentares tem na cidade de São Paulo, no campo progressista? Então, assim, eu acho, inclusive, que o olho a olho, no olho hoje, vai ganhar um peso muito grande. Não estou falando que as redes sociais não vai ter um peso grande nas eleições. Sim, eu acho que vai ter. Eu não acho que vai ser igual a 2 anos atrás. Eu acho que vai ter um peso importante. Mas hoje eu acho que o que caracteriza hoje é a questão de confiança, é você criar vínculo. Então, eu posso estar nas redes sociais, mas se eu não estiver no WhatsApp criando vínculo com a pessoa, e a pessoa, de certa maneira, sentir que tem uma relação comigo e tem uma relação de confiança comigo, eu posso estar nas redes sociais, falar com as pessoas, mas eu não criei o vínculo, vai ter voto para a esquerda. Então, hoje que você me fala assim, Toninho, o que é mais importante hoje para uma eleição para quebrada? É criar vínculo, estabelecer vínculo. E o vínculo pode se dar tanto nas redes sociais, porque eu posso estar nas redes sociais e não fazer vínculo, como também no dia a dia, na militância, na quebrada. Entendeu? Eu sempre falo assim para as pessoas, eu era um professor que não era palhaço para chamar a atenção de criança, e adolescente nunca fui dessa, até às vezes em determinado momento era meio ainda assim, o professor tem uma certa autoridade na sala de aula. Mas por que as crianças me adoravam? Porque eu criava vínculo, ela sabia que eu me importava com ela. Ela encontrou uma pessoa que quer saber da vida dela, que se importa com ela. Se você não criar vínculo com a pessoa, entendeu? Você pode estar na internet, você pode estar fazendo trabalho social, você pode fazer o que for, mas não vai rolar. Não vai rolar. Eu tenho algumas questões. Primeiro, eu não acho que a direita está avançada. Eu acho que como eu posso definir a direita hoje? Ela é o atávico e o inviável. São herdeiros de ociosidade, né, da representatividade da porra nenhuma. Né? Então, elas não estão adiantadas. Né? Que se ela estivesse adiantado, eles teriam conseguido eleger um presidente que estivesse falando à altura e que conseguisse superar as expectativas de dificuldade do momento da crise institucional que nós estamos passando. E colocar uma besta na presidência da República. Então, ela não é adiantada. Ela é o que tem de pior. É o engodo. Né? É o esgoto mesmo. Né? Então, eu acho, até num pensamento mais intelectual, bem posicionado, a nossa esquerda ela é muito adiantada, né, nos pensamentos. Só que a nossa esquerda ela é preguiçosa. Olha o que acontece. Se a gente está nessa crise de institucionalidade, é porque a própria política institucional abriu mão de dialogar com a periferia. Uma vez que você tenta fazer militância dentro da máquina, você é engolido pela própria máquina. Aqueles que não assistiram, assistam Tempos Modernos. A esteira fordista ali, né, o Chaplin, né, aquele filme ele é muito interessante. Chega uma hora que a esteira parou e ele volta para casa com tique. Esse é o problema de você tentar assumir esse lugar de protagonismo e tentar fazer militância dentro da instituição. A instituição ela vai te engolir. E é o que aconteceu, inclusive, com o Partido dos Trabalhadores, que foi muito importante. Historicamente, 500 anos de escravidão, não teve ninguém que fez mais pelo povo preto, pobre e periférico, né, por todas essas minorias, como o presidente. Aquele que era dito como ignorante, que não tinha um diploma universitário e que mostrou a dignidade do nosso povo que ele poderia mesmo. E que conseguiu tirar 40 milhões da extrema pobreza. Eu acho que o único problema, aí eu não responsabilizo o Partido dos Trabalhadores e toda a esquerda nesse sentido, é quando abre mão de dialogar com a periferia. Sobre esses eventos que acontecem, por exemplo, na Paulista, eu também não aprovo. Eu não aguento mais. Eu não consigo ir. Respeito porque é legítimo, eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa. Mas a minha forma é estar com os meus aqui na quebrada, dialogando, fazendo outro processo de formação. Né? Não existe um processo de discurso e formação homogêneo para a quebrada, porque cada um tem a sua peculiaridade, particularidade e processo de formação. Se a gente entender no macro como que cada um é formado dentro de casa, tem moleque que é formado pela mãe, outro pelo pai e pela mãe, outro não tem nem o pai nem a mãe, outro é só pela avó. Então, cada processo ele é individual, ele é muito cirúrgico. Né?
Então, quando a gente tenta se deparar, a própria instituição ela te nega, ela te empurra. Como preto periférico, falando desse lugar, se eu chegar hoje num evento na Paulista da esquerda, criado pelos movimentos históricos de sindicato, para mim, aqueles formatos que está acontecendo é praticamente um piquenique cívico. Não dá. Eu, como da cultura. E por que eu milito na cultura? Porque a cultura ela é o eixo que é transversal, que ela consegue dialogar com todas as pautas da cidade. Consegue dialogar, para além da pauta da própria cultura, com mobilidade urbana, saúde, geração de renda. O campo que a gente perde para a direita nesse sentido, por exemplo, Toninho, é porque nós abrimos mão, por exemplo, de discutir empreendedorismo dentro da quebrada. E aí a gente pode ressignificar com outras ideias, que é a questão da economia colaborativa e solidária. Mas quando a gente abre mão, a gente não quer ser empresários, donos dos capitais, que a gente nem vai chegar nesse caminho, né? Mas quando a gente abre mão de discutir geração de renda e autonomia para dentro da própria quebrada, eu acho que é nisso que a gente perde. A gente tem muito. Olha o que a Ocupação Hermelino está fazendo. Olha que aula sociológica e antropológica. Isso que eles estão fazendo, que foi criminalizado pela gestão Dória, que a lógica da arte rupestre é criminalizar a comunicação de escrever na parede. Então, quando você criminaliza a comunicação a partir dessa lógica, você não abre espaço de diálogo para ouvir quem está nas margens sociais, né? Aqueles que estão mais vulneráveis. É isso. Mas só eu acho dialogar um negócio com o Bruno, né? Claro, a gente for discutir os anos dos governos de esquerda no poder, é uma baita discussão que a gente não vai conseguir aqui discutir em tão pouco tempo, né? Mas, assim, como que eu vejo um pouco, né? O problema, eu acho, do governo do PT, dos governos, né, do PT, não é nem a questão, eu acho, só de não conversar com a periferia, porque eu achei uma coisa anterior a isso. Foi opções que foi tomado. Então, assim, uma opção de conciliar classes, ou tentar conciliar classes. Então, assim, não vamos ter conflitos de classes, ou seja, vamos pegar e, né, acenar para a população, igual você falou, a população negra nunca teve tanta, né, vagas na universidade, tantos direitos de uma série de coisas, claro que, no meu ponto de vista, são poucos, mas importantes, né, do caminho que se fez. Mas também acenou para os grandes latifundiários, acenou para os banqueiros, acenou para todo mundo. Por quê? Se achasse assim, um governo que todo mundo ganha. E na hora que você tenta operacionar uma coisa que é uma conciliação de classes que não tem como ter, não tem como existir, não tem como o trabalhador sempre ganhar e empresário sempre ganhar. Eu posso ter um empresário amigo que vai lá e dá cestas básicas no Sapopemba, onde eu estou lá, é um lugar onde mais morre gente hoje na cidade de São Paulo por causa do Covid. Tá, o cara é muito legal, a gente agradece, mas não tem outra, entendeu? Ele é meu inimigo de classe. Porque ele está dando, inclusive, pelo suor dos trabalhadores. Os trabalhadores estão morrendo, se sacrificando, ganhando um salário mínimo, pegando ônibus lotado e se matando em hospital superlotado. Então, ele é meu inimigo de classe. Na hora que você pega e tenta conciliar classes, e você não pode tomar partido de uma classe, então a ruptura, que eu acho, né, do petismo com a base, não foi uma coisa porque quis. Então, essa aliança fez o petismo cada vez mais se afastar de uma base, porque tinha que dialogar também com a outra classe social. Então, acho que assim, a opção de não enfrentar, né, determinadas posturas. Então, vamos falar assim, né, igual você mesmo falou, Bruno, eu concordo. Os avanços que nós tivemos no governo, nós perdemos quase todos. Não é isso? Mas por quê? Porque as reformas não foram estruturais. Porque, para mim, fazer reforma estrutural, eu tinha de enfrentar determinada classe social. Não é? Então, eu tinha de fazer reforma. Pega aquela ocupação. Ué, o que é fruto disso? Não é? Da especulação urbana que tem nessa cidade, ou se não da reforma agrária que devia ter feito, ou se não assinar as terras mesmo para os indígenas. Eu lembro que no último ano do governo Lula, para o Eduardo Cardoso assinar uma demarcação de terra, eu tirei um sarro, me coloquei no envelope lá na caneta da Câmara. Você falta de caneta, Zé Eduardo, estou mandando para Brasília para você, ó, aí assina, está tudo certo para assinar. Então, assim, por quê? Claro que ele sabe que é o certo, mas o quê? Tinha de enfrentar o pessoal do latifúndio,
confunde o pessoal da mineração, o pessoal de não sei o quê. Então, assim, como que eu vou dialogar com a coisa que se eu não posso romper com esse pessoal porque eu quero um governo de conciliação? Então, o problema, eu acho que é esse. Um governo de esquerda tem que perceber que é o seguinte, eu posso até conciliar com determinados setores da burguesia, mas a determinado ponto, porque eu tenho que ter lado, eu tenho que ter o que fazer. Então, eu tenho que enfrentar, por exemplo, a saúde privada. Porque senão os caras ficam operando o tempo todo para barrar a saúde pública. Gente operando dentro do Estado para que a saúde pública não funcione. Então, assim, eu tenho que ter lado. Eu acho que aí foi o grande erro, esse negócio de governabilidade. Né? E eu sempre falo, e o pessoal, setores da esquerda, quando vira para mim, fala assim, mas que é isso, Toninho? Larga de ser ingênuo, não tinha outro caminho, só tinha esse caminho. Não existe só um caminho. Né? Engraçado, né? A gente fala da direita, mas também tem setor da esquerda que quer embutir uma coisa para as pessoas. Ou esse caminho é fatalidade. E mais ainda, o governo da Luíza Erundina é prova disso. Ela não tinha maioria e ela passou praticamente todos os projetos do governo da Luíza Erundina quando ela foi prefeita. Não tem fatalidade. Queria até pegar esse gancho, Toninho. A gente está fazendo aqui, pensando análises, acho que bem macro, e acho que a ideia hoje, por conta do nosso pouco tempo, até trazer um pouco para a lógica da cidade, e pensando agora e pensando para essas eleições. Como que vocês enxergam os reflexos de todo esse processo hoje dentro da Câmara dos Vereadores? Acho que o Toninho, por estar dentro, pode ter uma visão de quem está mais lá dentro, mas o Bruno, com certeza, também tem várias contribuições para fazer sobre isso. E o que a gente pode esperar, falando das candidaturas para o Legislativo na cidade de São Paulo, que correlação de forças a gente pode esperar a partir do ano que vem? Né? Como que vocês estão imaginando que vai ser esse ano? Quer começar? Pode ficar. Bom, entender a complexidade, assim, numa dimensão geográfica de São Paulo. A gente está falando de uma cidade que é uma das maiores do mundo, né? A maior da América Latina, que tem seus 12 milhões de munícipes, né? E que tem uma projeção de 8 milhões de votos aqui, né? O que nós precisamos aprender, né? Que quem é meu inimigo é quem está jogando com o time de lá. E nós, dentro da esquerda, a gente precisa fazer. Está aqui o Toninho, um vereador que eu admiro, né? Aqueles que se identificar, segue o trabalho que ele faz, que ele é um cara que corre muito com a gente que está dialogando, que a gente somos trabalhadores da pauta da cultura, né? E que já está lá como vereador, ele conhece essa engrenagem. Eu, como militante ativista, eu sei um processo de discurso e para quem eu atinjo quando eu estou dialogando. Mas quando eu tive a experiência em 2018 de ir para a disputa na institucionalidade política como candidato a deputado federal, eu vi que o meu discurso como ativista e militante ele tinha que ser outro. Porque a engrenagem, isso não está querendo dizer que eu estou abrindo mão do que eu represento. Pelo contrário, eu só preciso fazer um outro processo de tradução, porque aí eu já não vou estar mais dialogando com os processos que eu preciso compreender essa engrenagem. Quando eu falo com a minha base, eu tenho que falar de um jeito. Quando eu falo dentro da academia, eu falo de um jeito. Quando é política, eu tenho que discutir com político. Né? Então, eu passei por esse processo de amadurecimento. E a conjuntura desse ano, visando, né, cidade de São Paulo, o reflexo do impacto que os legislativos, né, como vereadores, e a disputa do executivo aqui em São Paulo, ele impacta diretamente o Brasil inteiro. Porque, geralmente, quem ganha a prefeitura, ele é projetado já para a disputa de 2022. E se a gente, como modelo de exemplo de políticas públicas, né, geograficamente, esse tamanho que é São Paulo, com as 96 distritos e cerca de 33 subprefeituras, o dinheiro ele precisa ser descentralizado. Mas descentralizado numa perspectiva de incluir a periferia nessas políticas públicas. A gente tem um orçamento, se eu não me engano, aqui de 68 bilhões. Para onde vai esse dinheiro? Não está vindo para a cultura, porque o que chega para a cultura é muito pouco. A gente nem dá para falar que isso é um dinheiro que realmente dá manutenção de condição da gente continuar nos nossos processos. E a cultura ela tem feito um papel de participação, construção, politização e inclusão do jovem negro, pobre e periférico. Porque o modelo de escola, de educação que nós temos hoje, né, não sei se o Toninho está de acordo, mas ele é incompatível com o sonho do jovem da periferia. Um jovem, por exemplo, funkeiro que chega dentro da sala de aula, os professores não estão preparados para dialogar com esse jovem. Ele ajuda a criminalizar. Na minha condição, por exemplo, o meu primeiro inimigo foi a escola. Foi a escola. Eu nunca tinha tomado um tapa
da minha mãe, nem do meu pai. Eu nunca apanhei dentro de casa. O primeiro tapa que eu tomei na cara foi de uma professora. Então, o meu sonho, né, as minhas vontades, eu já criei um bloqueio, porque com 7 anos de idade, eu fui violentado, né, dessa forma agressiva, física, dentro da instituição que me deveria me compreender, ter um respaldo social e me acolher dentro disso, ele não conseguiu me abraçar, né? Então, quando a gente começa a enxergar esse processo, Toninho, e para as pessoas que estão nos ouvindo, a gente precisa desenhar um mapa. São 54 cadeiras ali, e que de extrema responsabilidade, e que tem um orçamento gigantesco. E como que isso impacta diretamente, inclusive, a região metropolitana? Porque São Paulo que está pautando. Na região metropolitana são cerca de 23 milhões de pessoas. Como que São Paulo consegue ser um modelo, né, articulado com as periferias, com as pautas de cultura, com educação, com saúde? Olha essa pandemia. Nesse momento que nós estamos vivendo, a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, que todos os políticos nos enxerguem e que veja que isso é prioridade. A esquerda está, assim, totalmente desarticulada. A gente não vê um enfrentamento não somente ao bolsonarismo, ao governo que está posto aqui, ao governo do Estado e governo municipal. Cadê os nossos vereadores de esquerda? Cadê os nossos vereadores de direita? E eu não estou falando só de Partido dos Trabalhadores, não. Eu estou falando do PSOL, estou falando do PCdoB, que aqueles que sempre, que historicamente teve compromisso com as pautas de esquerda, estão totalmente desarticulados, porque nesse momento, né, parece que o ego e as vaidades, eles estão colocados acima de todas as coisas, né, inclusive acima das vidas que estão. Então, esse negócio de, tipo, a gente está discutindo a questão da morte de George Floyd, a gente estamos colocando como movimento negro, movimento periférico, Black Lives Matter, vidas negras importam, mas importam aonde? Porque parece que preto dentro da política ou só serve como Preta Ferreira ou como Marielle Franco, porque preto não tem espaço nesse espaço de debate, de diálogo dentro dessas instituições. Então, enquanto a política não pensar preto, pobre, periférico como plano de prioridade, todos nós, inclusive as pessoas brancas, que são aliados das nossas lutas, a gente tem que fazer um grande boicote, né, às figuras políticas que irão disputar agora, que se não tiver um projeto político que consiga atender a demanda da periferia, não me representa. Bom, eu sou muito pessimista nesse momento de pandemia, esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, eu estou achando assim, né? Tem pessoas que falam, mas a gente vai ser solidário, mais solidário, tal, isso, aquilo. Eu acho que na relação pessoal, as pessoas, né, quem conhece a periferia, no geral, sempre já foi solidária, né? Eu vou, por exemplo, fazer um trabalho na favela, na ilha, lá perto da minha casa, ou eu vou na parte mais da classe média no meu bairro, né? Você entra na casa da periferia, já falando Dona Maria, e a pessoa logo já está com um copo de café na tua mão, não é? Enquanto que o pessoal da classe média, ele olha assim na cortininha, não te conhece nem te atende. Então, assim, a periferia, ela sempre já foi solidária. Eu acho que a gente está potencializando essa relação individual de solidariedade, né? Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando de quem manda no país e quem manda no mundo, que é o grande capital. É nítido que o grande capital ele faz um jogo geopolítico onde cada vez mais Estados Unidos, Inglaterra, a Europa vai ter um peso maior na discussão mundial, né? E que os países já fragilizados, ou vamos dizer assim, fragilizados em termos de economia, vão estar em uma situação pior. Então, eu digo que a exploração dos países ricos aos países pobres, ou aos países em desenvolvimento, vai ser maior. E isso fica muito claro quando o governo Bolsonaro, por exemplo, está passando um monte de projeto que cada vez mais está tirando direito de trabalhador, e o trabalhador nem está sabendo, nós nem estamos sabendo. Outro dia eu fiquei vendo que eles parece que colocaram mais, agora, só nessa época de pandemia, mais quase 80 agrotóxicos foi liberado lá para a sociedade. Então, assim, cada vez mais os caras estão usando o processo de pandemia para fazer esse jogo geopolítico mundial, mas também para fazer essa relação de perca dos trabalhadores. E assim, aí você olha para as eleições municipais, né? Que eu acho que é a discussão um pouco aqui. A pandemia, não é todos, e não que todos não queiram fazer o isolamento, mas a pandemia e o isolamento não é visto pelos governos como um direito, né?
infelizmente, eu, Toninho, tento tratar como um direito, porque eu acho que é um direito. Para ser direito, os governos têm que dar condições para isso. Então, não é só a cesta básica. Aliás, a cesta básica que eles entregam, se você não precisa ser uma família de 8, 10 pessoas, não é isso? Se tiver 5 pessoas lá, no máximo vai durar uma semaninha aquela cesta básica. E mesmo assim, mas as pessoas não precisam só da cesta básica. Você precisa pagar o gás, precisa pagar a luz, precisa pagar a água, precisa de outras necessidades. Então, assim, o governo não dá essas condições. Se você pegar a minha região de Sapopemba, tem 2 dados lá que é importante, né? Quase praticamente 50% das pessoas não tem um emprego formal, então não tem dinheiro guardado. A pessoa trabalha hoje para comer amanhã, né? 37% são mulheres solos, né? Chefe de família, que é isso. Se você for ver, são as mulheres as mais vulneráveis, são as mulheres solos, porque elas precisam trabalhar para botar o leite e o pão na mesa para o filho comer. Então, assim, que direito que essas pessoas têm de fazer o isolamento social? Então, o isolamento, hoje, infelizmente, é um privilégio de 50%. Né? Parte por aí. E, assim, por que isso tem que ver com as eleições? Claro que tem que ver, porque as pessoas, em 2 aspectos, 2 que eu acho que vai acontecer. As pessoas que estão em isolamento, elas vão ter muito menos condições de se articular em uma candidatura popular. Então, vai ter que criar uma dificuldade para as candidaturas populares. A outra metade está tão lascada e tão revoltada por estar pegando ônibus cheio, de estar do lado, falando que esse cara está infectado aqui do meu lado, eu estou pegando Covid, a exploração maior do patrão, porque é isso, maior desemprego, maior exploração do trabalhador, informal também. Então, o cara vai assim, eu estou ferrado com todo mundo. Vem o Bruno aqui me falar de uma candidatura, porque para o pessoal é isso, mesmo que é da periferia, ele não quer saber, ele quer saber assim, é mais um que está querendo galgar lá, porque também é mais um que quer ganhar dinheiro. É assim que esse 50% lascado vê. E a gente, vamos ser sinceros aqui agora, muito entre a gente faz muito trabalho aqui. Eu tenho certeza que o pessoal do Cupa faz, o Brunão faz, a gente faz. Mas, assim, a relação que a gente estabelece no meio que vocês vermelino, a quantidade de jeito é muito pouca, não é? Então, a gente consegue criar uma relação de consciência ou de discussão em uma parcela muito pequena. E a mídia deles estão aí, né, Rede Globo, está para fazer a cabeça e enganar todo mundo para a grande massa. Então, a minha perspectiva é que, infelizmente, a renovação na Câmara, nesse momento de pandemia, por causa de tudo isso que eu falei, vai ser extremamente baixo, infelizmente. Vamos ter, eu acho, grandes nomes que vão dar um rap na Câmara. Isso eu não tenho certeza, eu tenho certeza, como aconteceu na última eleição na Assembleia Legislativa. Mas vai ser isso, vai ser 4, 5 figuras diferentes, muito importantes no campo popular, que vão chegar também na Câmara para somar, que vai ser super legal, mas que não vai dar um contrabalanço, não vai, os caras ainda vão meio que nadar de braçada, entendeu? É essa a minha perspectiva. Infelizmente, né? Sim, acho que vocês dois trouxeram muito essa questão da aversão à política, né, que a gente tem percebido nas ruas, né? A gente aqui na Ocupa também. E, às vezes, o que eu sinto é que tem um número muito grande, às vezes, de pessoas querendo se lançarem candidatos, né? Uma quantidade muito grande de candidaturas. Inclusive, achei muito bom quando eu soube esse fim de semana que o Bruno iria abrir mão para apoiar uma outra candidatura, porque a gente vive esse cenário que eu acho que é extremamente difícil hoje a gente conseguir furar bolhas e conversar sobre política com pessoas próximas. Quando você fala que você é candidato ou que você apoia determinado candidato, eu acho que essa versão ela já vira assim de um jeito muito, muito extremo, né, que se torna praticamente impossível você estabelecer um diálogo ali franco, de igual para igual. A pessoa já vai te olhar com a desconfiança 200%. Tá? E com razão, isso não é sem razão, porque a nossa classe política, historicamente, sempre teve as piores práticas possíveis. Quando eu iniciei perguntando do legislativo, porque é o que a gente está discutindo aqui, e também porque eu acho que é onde a gente consegue ter alguma, aí falando eu particularmente, consigo ter alguma mínima esperança, não de que a gente vá mudar essa correlação de poderes, mas que minimamente a gente consegue fazer redução de danos, né, como a gente sempre acaba conversando por aqui. Quando a gente para pensar no executivo, então, cara, eu mesmo esse ano, eu queria até ouvir um pouco mais de vocês, assim, porque se eu começar a falar aqui vai ser só lamentação. Bom, Gustavo, eu acho que foi importante você trazer isso, né? Eu fui candidato em 2018, eu posso dizer assim, né? Agora de forma mais tranquila, né? Que foi uma das melhores experiências na minha vida, né? Primeiro que assim, você passa dos 20, né? Você chega aos 30 anos. Não fui ali com projeto individual, eu fui com projeto coletivo, né?
E quem me convida foi o próprio presidente Lula. Já tinha recebido outros convites, mas eu fui convencido no dia do meu aniversário, 15 de março de 2018, um dia depois da morte de Marielle Franco. Né? Estava em Salvador e o presidente chamou ali e falou: Bruno, a gente conhece seu trabalho, é extremamente importante que você saia candidato. Né? Não crie grandes ilusões, né? Mas entenda o processo do que é fazer uma disputa institucional. Topei o desafio, né? Para mim foi muito importante essa disputa, conhecer como que funciona a engrenagem, como que funciona a prestação de conta, jurídico, o que você pode falar, o que você não pode falar, o dia, até determinado dia você é pré-candidato, depois você já é o candidato, então assim, você se pauta, né? E outra, a oportunidade que deu ali é que eu dei um olhar 360, que hoje, por exemplo, eu discuto as periferias globais. Então eu estou num projeto de discutir a periferia do mundo, num projeto global, local. Né? Então, tudo aquilo que eu tive a oportunidade de viajar o país, sair para fora, né? E trazer para que eu consiga consolidar essas ideias dentro da quebrada de onde eu saio, de onde eu desenvolvo as minhas ideias, onde tenho os meus irmãos, é muito importante. E para esse ano tinha uma expectativa muito grande de muitas pessoas, né, esperando que eu viesse candidato, até com todo o acúmulo de experiência que foi em 2018, o como pôde amadurecer individualmente e coletivamente, o que eu trago como propostas, né, para além do funk. Né? Hoje eu não discuto mais só as questões de periferia, eu quero discutir outras coisas. Em algum momento eu quero sinalizar, né, quem deve ser o nosso Ministério do Planejamento e do Orçamento, onde está o dinheiro. Se a gente vai falar de negritude, de racismo, né, e quero pegar até um adendo. Não dá, nós pretos, discutir a questão racial sem discutir a questão de gênero. Não dá. Então a nossa obrigação, eu como homem hétero, cis, preto de quebrada, obrigatoriamente eu tenho que estar sensível nas questões de gênero também, para fortalecer as nossas manas, né? As políticas LGBTs é importante, necessariamente. Se eu, como cara preto da quebrada, eu já estou sensível a discutir outras coisas, por que as outras pessoas, homem, branco, hétero, cis, com todos esses marcadores sociais, não podem estar? Então, esse ano, com toda essa expectativa que estava no entorno, eu decidi coletivamente que iria abrir mão da minha candidatura para fortalecer a candidatura de uma mulher preta, periférica, que o que ela tem de luta social é quase o que eu tenho de idade. Ela tem 30 anos de luta, eu tenho 33 anos de idade, né? Foi criminalizada, ficou exilada politicamente, teve 2 filhos presos, Preta Ferreira e Sidney, né? Ficaram 109 dias presos pela criminalização e a perseguição do Estado. Então, no lugar que eu estou, se eu estou falando dos nossos, se eu estou falando de vias que foram pavimentadas para eu estar aqui, se eu estou falando em ancestralidade, por que eu não posso abrir mão da minha candidatura para fortalecer uma mulher como Carmen Silva, que discute direito à cidade, que já trouxe pautas importantes? Se eu tiver que esperar das figuras dos homens brancos do nosso partido, isso não vai acontecer. Então, se eu estou pedindo que eles façam isso, por que eu também não posso dar o exemplo? Então, a gente precisa aproveitar essa movimentação, inclusive para a gente discutir e politizar o debate nesse intuito. A minha maior autocrítica que eu faço para dentro da instituição foi ter me filiado ao PT no ano mais crítico do Partido dos Trabalhadores. A minha autocrítica que eu faço ao Partido dos Trabalhadores nesse lugar é eu estar filiado, ocupando essas rodas de conversa, falando o que eu posso melhorar. Não é simplesmente eu falar, você errou com isso e você acertou com isso. Não é somente isso. Eu preciso trazer alternativa. É muito fácil quando a gente está no olhar de bastidor só jogando pedra de quem está na vitrine. E o dia que eu for vitrine? Porque um dia eu quero ser vitrine também, mas não como uma questão de mostrar para as pessoas, e sim como exemplo de sociedade para aqueles que me acompanham, que seguem meu trabalho, que eu faço historicamente, não somente com o movimento funk, mas com os movimentos de periferia. Então, acho que é um momento cirúrgico, sensível, que a gente precisa realmente entender quem importa. E não esperem, né, que pessoas pretas que vão chegar nesse lugar, né, que vai conseguir resolver todo o problema histórico de 500 anos. Porque a política ela sempre foi galgada e articulada pelas pessoas brancas que estavam nesses 500 anos de processo legislativo, executivo e judiciário. E olha a merda que nós chegamos. Um país que não se sensibiliza com as mortes dos periféricos, com mais de 60 mil mortes por armas de fogo e que impacta diretamente no município, é um país que é racista.
é um país que é LGBTfóbico, é um país que é misógino, é um país que é machista. E como um cara do movimento funk, que é um movimento que ainda reproduz muito dessas lógicas a partir do patriarcado, cabe a mim discutir o macho escroto que existe dentro de mim, desconstruir essas questões, discutir, inclusive, masculinidades tóxicas, né? Já que eu estou tendo sensibilidade disso, por que eu não poderia abrir mão da minha candidatura para apoiar uma mulher tão forte, potente, e que eu acho que ela deve estar lá junto com você num processo de reeleição nesse ano? E vocês dois, Carmen Silva, Toninho Vespoli, própria Juliana Cardoso e várias outras figuras pretas que estão vindo aí. Eu acho que vocês têm que estar muito alinhados, né, no momento crítico da instituição. Né? Para além das construções partidárias, que tem uma limitação jurídica aí, mas estando eleito Carmen Silva e reeleito Toninho Vespoli, eu acho que as nossas pautas dialogam. Ela pela moradia, pela cultura, e eu não, independente se eu estar trabalhando na coordenação de campanha da Carmen Silva, jamais vou abrir a oportunidade de falar com você, porque eu te admiro, Toninho. E não é demagogo o discurso que eu estou fazendo aqui. Se eu não gostasse, eu falava na lata mesmo, mas eu te admiro. Você é um cara que corre por nós. E tem aqui, ó, o coletivo que fala, é um cara que corre por nós, saca? Então é isso, meu irmão. Os brancos alinhados que tá nessa luta, a gente também que tem que trazer junto, mano. A gente não pode tacar fogo em todo mundo, não. Os brancos que têm sensibilidade nas nossas pautas, a gente tem que trazer para perto, porque eu não vou conseguir desconstruir o racismo sendo preto. É os brancos alinhados que vai ajudar nessa luta. Bom, então, sobre a questão mais, acho, majoritária, né? Eu acho que é até ruim, né? Parece que a gente vem trazer uma coisa de pessimismo para as pessoas. Eu sou matemático, então eu sou bem realista para o negócio, né? E eu acho que não estou aqui também para enganar ninguém, né? Para falar o que eu estou pensando. Então, assim, eu acho, e aí não estou querendo aqui de jeito nenhum jogar responsabilidade no PT, não é isso. Mas queira ou não queira, né, se nós do PSOL fôssemos grande igual o PT, a responsabilidade acho que seria mais nossa. Mas, queira ou não queira, o PT ainda é o partido que tem mais lastro social, que tem mais relação com base social, relação sindical, isso, aquilo. Né? Eu acho que na hora que eles fizeram uma discussão e tiraram uma candidatura, né, eu não sei, né? Minha visão é que tinha de ter feito uma relação com as outras forças políticas progressistas e ter tirado uma candidatura mais de consenso. Tentar uma unificação de uma candidatura num campo mais progressista. Porque o que vai acontecer, na verdade? Né? A gente está em um processo de discussão interna, o pessoal, entre Carlos Gianazzi, Sami e Boulos. Né? Então, a gente deve optar, pelo menos as duas candidaturas que eu vejo mais fortes, com mais lastros, na base do PSOL, ou é o Boulos ou é a Sâmia, né? E aí o PT já tirou, que é o Tato, né? Então, assim, em uma conjuntura onde os caras estão usando cesta básica para fazer politicagem, né? Cadastro para usar para os candidatos da direita e uma série de coisas, e que a crise social vai fazer essa dinheirama que a direita sempre derramou na periferia e que vai derramar de novo, mas que vai ter um impacto maior, porque agora, dessa vez, o nosso pessoal está mais vulnerável, entendeu? Então, se antes comprava o cara com R$500, hoje vai comprar com 200, porque o cara está passando fome. Entendeu? Então, assim, a possibilidade dos caras implementarem as suas candidaturas por causa da dinheirama, nessa eleição, acho que tem um impacto muito mais profundo. E aí você vê a esquerda, o campo progressista, vou chamar assim, toda dividida. Né? Vem Márcio França, que para mim não tem nada de esquerda, é um cara que foi vice do Alckmin o tempo todo, mas que, queira ou não queira, até porque a gente teve de votar nele no segundo turno por causa que o outro era bem maior, então ele dá um recall para a população, que não é organizada em nada, que, mas o Márcio França é mais à esquerda, né? Então, assim, entendeu essa polarização? Então vem o PT, PSOL, Márcio França, e depois vem mais um outro. Então, a tendência, do meu ver, é de a gente ter um candidato de direita, de centro-direita no segundo turno, é muito grande. É muito grande. Então, assim, a gente vai ficar entre a cruz e a espada, velho. Porque, assim, eu pessoalmente, entre direita e centro-direita, eu voto nulo. Né? Eu voto nulo. Mas, assim, eu acho que a gente tinha obrigação de tudo isso que nós estamos vivendo, né, do que o Bruno falou, eu falei aqui, os companheiros vêm falando, eu acho, em outras lives, de ter uma responsabilidade e mostrar um projeto alternativo de um campo um pouco maior, não de um partido, para a sociedade. Possa ser que não seja
O programa ideal que eu gostasse, tenho certeza que não seria. Mas melhor do que você ter um programa da ultradireita e outro da direita disputando um segundo turno. A possibilidade maior, no meu ponto de vista, é muito grande disso acontecer, né? Pode acontecer tipo Luiz Erondina, entendeu? Pode acontecer. Não estou descartando essa possibilidade, mas não é a possibilidade com maior probabilidade de acontecer. É isso que estou falando. Eu concordo muito, mano, com esse pessimismo. Sinceramente, acho que por executivo a situação é triste, mas eu acho também que no legislativo, mesmo que essa correlação de força que a gente falou seja sempre muito complicada, às vezes um mandato ou 2 mandatos que a gente consegue ter, tipo uma Carmen e um Toninho lá dentro, a gente já consegue ter um impacto de fiscalização dessa prefeitura e enfim, trazer um pouco mais para a linha, né, do que se espera de um executivo. E aí eu queria até perguntar, e eu estou perguntando até com base numa coisa que aconteceu comigo hoje, que eu tomei uma pessoa na rua e estava conversando aqui do bairro mesmo. E aí eu vou jogar aqui para vocês, até para a gente tentar entender um pouco qual que é o papel de um vereador, né? Acho que é assim, coisa bem básica mesmo, às vezes a gente não sabe, né? A galera acha que tipo, o papel de vereador é esse, asfaltar a rua, e depois vir a cada 4 anos pedir voto na quebrada, mas eu sei que o mandato do Toninho, por exemplo, pegou alguns contratos para verificar de compras que a prefeitura fez durante a pandemia, porque nesse contexto todo da galera morrendo, hospital lotado, ainda tem os espertos que quer fazer contrato superfaturado, fazer, enfim, né, tudo de pior que sempre acontece. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente viu eu particularmente acho essa ação mega importante, né, de você estar fiscalizando mesmo nesse momento mega sensível, mas ao mesmo tempo também a gente viu alguns parlamentares, vereadores, deputados de vários partidos meio que invadindo hospitais, né, usando esse argumento de que caberia a um parlamentar fiscalizar o gasto, né, falando que os hospitais estavam vazios, que não tinha ninguém lá dentro, etc. Então, acho que eu queria entender um pouco como vocês veem esse papel de fiscalização, né? O que um vereador pode e não pode fazer, enfim. Bom, então, tem 2 funções principais do vereador. Uma é fazer lei, né? Então, a pessoa fala assim, e não é qualquer lei, também não é fácil, né? Então, a gente não pode fazer uma lei que a gente fala que é prerrogativa do executivo, ou seja, o executivo tem que mandar na casa, ter a iniciativa do executivo. Então, assim, discutir salário de servidor público, a gente só pode se o executivo mandar o projeto para a Câmara. A gente não pode fazer nenhum projeto que mexa em impostos. Então, de repente, foi falar assim, a gente quer taxar mais, por exemplo, no IPTU, as mansões. Então, vamos fazer aqui um projeto para isso. A gente não pode. A gente não pode fazer um projeto que cria gastos para a prefeitura. Então, um exemplo, né? Uma casa de cultura em Ermelino Matarazzo. Então, a gente faz um projeto, uma casa de cultura em Ermelino. Nós não podemos. Por quê? Porque isso é gasto. Então nisso, limita o trabalho da gente demais, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, aquela lei de mulheres descer fora do ponto de ônibus das 10 horas da noite até às 5 da manhã. Um projeto nosso foi aprovado. Isso a gente pode, porque não dá custo para a prefeitura. Então, a gente pode fazer lei, mas eu sempre falo, até a página 2, porque o sistema também já é feito para o executivo ter muita força. O executivo manda no legislativo. É isso, não é isso? Vocês sabem melhor do que eu, né? Vai lá e dá cargo para secretário para um partido, secretário do outro, amarra todos os partidos, amarra todos os vereadores, sempre tem a base da maioria do governo e fica a maioria gritando lá. A regra é essa, né? E a outra questão que a gente faz realmente fiscalizar, né? Então, e aí eu acho muito engraçado, porque é isso que você falou, né? O povo não sabe disso. Porque quando eu estou fiscalizando o executivo, eu estou falando assim, olha, o Bruno está fazendo isso, aquilo, aí eu recebo um monte de mensagem embaixo de gente de direita, né? O pessoal de direita tem que estudar um pouquinho mais para saber, né? Porque assim, Toninho, você não faz outra coisa, só fica reclamando do prefeito, só fica lá vendo o que... vocês estão me pagando para isso, para mim olhar, e se ele está recapeando, ver o contrato, se está faturado, qual que é a qualidade do asfalto. É isso que a gente faz, que fiscalizar. E isso a gente, por exemplo, e aí você falou dos contratos. Olha só, Bruno, época de pandemia, periferia, favela passando fome, não é?
19 contratos, só 2 contratos que estava público, não todo ele, parte dele, 17 contratos por sigilo. Nós pedimos esses contratos de sigilo. A resposta para o nosso gabinete foi bem assim: você tem que vir aqui na secretaria que você pediu, né, que falou, você tem que vir aqui para dar vistas, olhar o contrato lá. Não, a gente quer uma cópia, e não é só o vereador. O munícipe que está pagando imposto, ele tem direito, o negócio tem que ser transparente. Então, assim, se já está se os 2 que nós vimos, nós já pegamos, não posso falar que tem roubo, mas assim, indícios grandes, até um deles das máscaras, que é essas de 70, 80 centavos, estava sendo comprada a 3,80. A justiça barrou a compra, né? Então, assim, se nesses 2 que estava aberto, a gente já pegou maracutaia, eu estou imaginando, na hora que a gente pegar os 17 contratos na mão, o que nós vamos ver naquele negócio ali, entendeu? Agora eu fico pensando, isso que eu acho que o Bruno também traz, que eu acho que é uma reflexão importante, né? O que esse pessoal eurocêntrico vem e administra esse negócio e rouba todo mundo, e pessoas morrem, e a pessoa, na maior tranquilidade, vai dormir como se nada tivesse acontecendo, né? Como se o policial não está matando as pessoas, né? Esse pessoal do Elba, que falaram que foi do Elba que morreu, aquele garoto que estava jantando, e os policiais entraram e mataram ele na casa dele, adentraram a casa dele sem mandado, sem nada de segurança, é vizinho nosso. Você está entendendo? Moleque que andava ali no bairro, você está entendendo? E a gente conhece, cara super 10, sabe? Então, assim, é isso, né? É isso. Acho que o Toninho, aí com uma questão de autoridade como vereador, ele já respondeu, né? E você como um bom matemático, eu como um cara da Humanas, né? Eu acho que é isso, é fazer conta, tá de olho o tempo todo em cima disso. Você, na propriedade que você tem como legislador, você sabe melhor que qualquer pessoa que aqui está nesse momento, e saber como que funciona esse processo da engrenagem, né? Então, por isso que é importante, né, a gente estar alinhado com outras narrativas para saber como que a gente, como sociedade civil, pode fazer pressão. Então, eu estou falando como sociedade civil, fui Conselheiro Nacional de Juventude por 2 mandatos, então eu conheço um pouco também da engrenagem a ponto de fazer um grande boicote nesses tipos de coisa, porque você, como vereador, você tem autonomia, mas também tem as suas limitações, né? Eu, como sociedade civil, eu tenho as minhas limitações, mas eu também posso fazer as minhas provocações. Os limites que eu tenho é a polícia chegar e começar a me perseguir, né? Que é um outro debate que a esquerda ainda tá tomando de braçada, que é discutir a questão de segurança pública, né? Por mais que é governo do Estado, mas num processo de município, a gente pode começar a fazer esse processo de articulação para discutir um projeto de segurança pública efetivo, de qualidade, né? E a esquerda, historicamente, tem perdido nessa perspectiva. Gente, infelizmente o tempo está acabando, a gente vai ter que encerrar já. Queria agradecer muito o Toninho, queria agradecer muito o Bruno, queria dizer também que essa é a primeira vez que a gente está fazendo o Ideia Quente com um tema político. A gente aqui da ocupação, a gente não tem bandeiras partidárias, temos várias bandeiras políticas, nos posicionamos do lado da periferia, sempre pela cultura também. E queria dizer que a nossa ideia é continuar a fazer essas discussões também com outros mandatos. Inclusive, queria pedir quem estiver em casa, se quiser mandar sugestões para a gente, de nomes que possam estar aqui. Claro, mandatos que sejam mandatos de luta, que tenham esse lastro social, igual a gente estava conversando aqui. Vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Eu queria agradecer aí o Ocupa para a gente fazer esse debate. Eu acho importante, né? Eu vim da Igreja Católica Progressista, eu falo inclusive isso, né? Se tem as pessoas do bairro, as pessoas da quebrada que estão ali saindo candidato, e as pessoas, por que não indicar? Né? Por que não estou falando assim, ter um candidato, mas porque os coletivos que sabem de vários mandatos e de partidos diferentes, lá mesmo na Câmara Municipal, eu faço muita coisa com a Suplicy, faço muita coisa com a Juliana Cardoso, faço muita coisa com o Reis, né? Então, assim, por que a gente... e aí eu sempre falei isso para a Igreja Progressista, né? Enquanto vocês ficam quietos, né, os fundamentalistas estão dando papelzinho, abençoando para votar no picareta que vai lá. Então, assim, está na hora, eu acho, também das pessoas assumirem posturas.
Entendeu? Está na hora do professor na sala de aula, depois que ele viu o que é o Sampaprev, depois que ele viu o Bruno, não dá para ficar assim, não, nós somos democráticos. Eu acho que, entendeu? Eu acho que tem que tomar lado, entendeu? Tem que falar claramente quem quer quem para cada um, né? Porque eu acho que esse é um processo também, como que se fala, pedagógico, não é? E agradecer bastante aí o bate-papo com o Bruno, né? O Bruno para mim é um querido. Eu até fui no lançamento da candidatura dele, eu tinha uma grande expectativa que ele ganhava. Eu não acho que o Bruno perdeu, eu acho que a sociedade perdeu, principalmente nossas quebradas, nossas periferias, na hora que o Bruno não ganha, infelizmente. Quero agradecer imensamente, né, as pessoas que estão nos assistindo, em especial a Ocupação Mateus Santos, Hermelino Matarazzo, aqui na figura do nosso, né, que está mediando essa conversa, Gustavo, né, imensamente a figura do Toninho, cobrar que as pessoas, na hora de votar, agora tenham a responsabilidade social, olha quem são essas pessoas. Daí, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho, eu sou colunista do Mídia Ninja, né, tem todos os meus artigos falando sobre pauta periférica, essas coisas todas, é muito fácil. Podem me achar principalmente no Instagram e no Twitter, tá como @BrunoRamosFunk, né? E todas as quintas-feiras eu tenho meu programa aberto na Mídia Ninja às 8 horas da noite. Meu próximo entrevistado dessa semana é um cara do funk consciente gigante, que é o MC Neguinho do Cacheta, né? Ocupação aí, Yasmin, as meninas que estão aqui na produção, ao Doguinha, que é parceiro miliano, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês é a nossa esperança, vocês são o nosso orgulho, vocês são o futuro, né, da nossa quebrada. É disso, cada vez mais, que a gente precisa aprender com as tecnologias que vocês têm aqui, num processo de empoderamento feminino, LGBT, de homens e mulheres pretos e pretas periféricas. É nóis, família, tamo juntos. Obrigado. É isso, galera. Valeu, brigadão. Quarta que vem tem mais. É nóis.